Graça e paz da parte do nosso Senhor Jesus Cristo. A você, irmão, a você, irmã. Bom dia a todos vocês ouvintes. Meu nome é Davidson. Eu estou aqui para entregar uma mensagem do Senhor. Está orando pela sua vida. Só passando para avisar, irmãos, que todos os dias, às 7 horas da manhã, tem oração da manhã aqui no canal. Então você que ainda não é inscrito, se inscreva no canal, deixe seu gostei, para que quando os vídeos eles forem postados, você possa estar recebendo eles. Amém? Irmãos, eu estava orando agora há pouco e Deus ele me deu uma palavra para eu compartilhar com vocês. Irmãos, essa palavra é uma palavra muito simples, mas eu acredito que muitas pessoas acabam tropeçando, acabam caindo, porque elas acabam não colocando em prática esse princípio que eu vou compartilhar com vocês. Irmãos, é um conselho tão simples, mas que muitas pessoas acabam não seguindo esse conselho, até mesmo não sabem sobre este conselho. Irmãos, a palavra do Senhor, lá em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 22, vai dizer o seguinte: afastem-se de toda forma de mal. Em outras traduções, vai dizer o seguinte: fuja de toda aparência do mal. Isso mesmo, irmãos, fugir. A Bíblia, ela fala para que nós venhamos fugir de toda aparência do mal. E o que é fugir, irmãos? Fugir é como se uma pessoa estivesse sendo assaltada e ela corre do bandido, ela corre do assaltante, ela foge dele, ela se afasta daquele bandido para não ser assaltada, para não ser roubada. Isso é fugir, irmãos. E a Bíblia, ela fala para que nós venhamos fugir da aparência do mal. E sabe, irmãos, porque muitas pessoas, elas acabam tropeçando, acabam caindo, acabam cometendo pecado, é porque elas não fogem da aparência do mal. É porque elas não fogem das tentações. Porque, irmãos, o inimigo, ele tenta a todo custo, de todas as maneiras, de todas as formas, fazer com que as pessoas venham cair. E o inimigo, irmãos, ele usa situações do nosso dia a dia para poder nos derrubar. Por exemplo, irmãos, eu vou dar um exemplo aqui da minha própria vida. Eu lembro que antes de me converter, eu gostava muito de baile funk. Eu gostava muito de escutar músicas de funk. Eu gostava de ir em bailes. Era, irmãos, a vida que eu tinha antes de eu me converter. E eu gostava disso. E às vezes, irmãos, quando eu estou na rua, quando eu estou passando por um lugar e eu vejo um baile funk acontecendo, eu não olho para o que está acontecendo ali naquele baile funk. Eu procuro não ver, eu procuro me afastar. Eu procuro sair de perto daquele lugar. Por quê, irmãos? Porque eu sei que se eu ficar olhando, se eu ficar cobiçando, se eu ficar lembrando daquilo que aconteceu no passado, das épocas que eu ia pro baile funk, das épocas que eu curtia as músicas de funk. Irmãos, o inimigo ele pode usar isso para tentar me derrubar. Eu sei, irmãos, que se eu ficar olhando demais, que se eu ficar reparando demais no que está acontecendo ali no baile, eu vou querer voltar para lá. Por isso, irmãos, que eu procuro fugir. Por isso que a Bíblia fala para que nós venhamos fugir da aparência do mal. E muitas pessoas, irmãos, elas caem no pecado porque elas não fogem da aparência do mal. Eu vou dar um outro exemplo aqui. Um homem que se converteu, agora ele se tornou um cristão, ele é um cristão, mas no passado, antigamente, ele era uma pessoa
digamos assim, muito namoradeira. Ele era um homem muito mulherengo, digamos assim. Irmãos, o inimigo vai querer fazer com que aquele homem venha cobiçar as mulheres na rua. Por quê? Porque o inimigo ele sabe o passado daquele homem. Ele sabe que antigamente aquele homem era um homem que ficava com muitas mulheres. Então, o inimigo ele vai tentar criar situações para poder fazer aquele homem pecar justamente na área em que ele é mais fragilizado, justamente na vida sentimental. O inimigo vai colocar situações, vai fazer mulheres bonitas, atraentes, passarem perto dele, para que ele possa olhar, para que ele possa conversar. E, irmãos, ele tem que fugir disso, ele tem que fugir de mulheres promíscuas. Ele tem que se afastar dos olhares, se afastar de conversar com mulheres. Porque, irmãos, se ele der uma brecha para o inimigo, irmãos, pode acabar derrubando essa pessoa, esse homem. Irmãos, o inimigo ele precisa somente de uma brecha. O inimigo ele precisa somente de uma oportunidade. E muitas pessoas, irmãos, elas estão tropeçando. Muitas pessoas estão caindo justamente porque elas não se afastam do mal. Irmão, se afasta do mal. Tem pessoas que hoje em dia elas são cristãs, mas antigamente, no passado, irmãos, está tudo bem, porque todo mundo tem passado. Antes de se converter, irmãos, todo mundo tinha uma vida secular, todo mundo fazia coisas erradas. Isso não tem problema. Mas, irmãos, a pessoa ela entrega a vida para Deus. Ela se torna um cristão. O inimigo ele usa o passado da pessoa para poder derrubá-la. Por exemplo, tem pessoas que antes de se converter, elas consumiam muita bebida alcoólica, bebiam muito, gostavam muito de ir para bar, para lugares onde tinham bebidas alcoólicas. Então, irmãos, o que essa pessoa ela tem que fazer? Ela tem que evitar olhar para esses lugares. Ela tem que evitar até mesmo passar perto desses lugares. Se ela está vendo um lugar desse, um lugar que ela frequentava antigamente, ela tem que ser radical. Irmãos, o cristão, ele tem que ser radical. Ele tem que fugir da aparência do mal. A pessoa ela não deve olhar, ela não deve passar perto. Ela tem que evitar de todas as formas, não dar oportunidade para o inimigo agir na vida dela. Eu estou lembrando aqui, irmãos, de um exemplo de uma pessoa que realmente fugiu da aparência do mal. Foi José. José, irmãos, ele era servo na casa de Potifar. E Potifar, ele tinha uma mulher, e essa mulher, irmãos, ela cobiçava José, ela desejava José. E teve uma vez, irmãos, que a mulher de Potifar, ela tentou agarrar José. Ela tentou se deitar com José à força. Só que José, irmãos, ele correu, ele se afastou, ele fugiu dessa mulher. E por que, irmãos, que ele fugiu? Porque se José, irmãos, ficasse ali, por mais que José falasse não, não quero, mas se ele ficasse ali, irmãos, uma hora, ele ia acabar cedendo. Por isso que ele fugiu. Ele não simplesmente falou não. Ele falou não, mas ele também fugiu da aparência do mal. Porque, irmãos, não adianta nós falarmos não para o pecado, mas ficar cobiçando ele, ficar olhando. Por mais, irmãos, que você está ali resistindo ao pecado, mas se você não se afastar, se você não parar de cobiçar o pecado, uma hora ou outra, a pessoa ela vai acabar caindo. Então, irmãos, fuja da aparência do mal. Tem muitos cristãos que acham que são super-homens, que aguentam a tentação. Ah, não tem problema eu ir na casa de um amigo meu que bebe, que fuma. A pessoa tem um histórico do passado que bebia, que fumava. Irmãos, por que a pessoa ela vai na casa desse amigo? Vai frequentar uma festa onde tem bebida, onde tem cigarro? A pessoa, ela fazia isso no passado, mas hoje em dia ela não faz. Mas ela continua frequentando os mesmos lugares, por mais que ela ainda não faça.
Mas, irmãos, nós temos que tomar cuidado. Porque o inimigo, irmãos, ele sabe esperar. O inimigo, irmãos, ele não tem pressa para derrubar uma pessoa, não. E a pessoa, irmãos, ela vai nesse lugar uma vez. E ela não bebe, ela não fuma. Aí vai pela segunda vez. Aí na terceira. Aí na quarta. Mas uma hora, irmãos, se ela continuar indo nesses lugares, ela pode acabar caindo. O inimigo, irmãos, ele não tem pressa. A pessoa, ela vai deixando, ela vai achando que não tem nada a ver. Ah, isso aqui não tem nada a ver. Mas uma hora, irmãos, o inimigo, ele vai e derruba essa pessoa. Essa pessoa, ela acaba pecando, ela acaba caindo. Então, irmãos, fuja da aparência do mal. Porque, irmão, se você fugir da aparência do mal, você vai viver uma vida cristã muito mais leve, muito mais pacífica. Amém? Nós vamos orar aqui neste momento. Eu vou orar por você. Irmãos, ore comigo, ore com fé, ore de todo o seu coração. Senhor Deus e eterno Pai, nós agradecemos ao Senhor por essa palavra, por esse conselho. Eu acredito, ó Deus, que os olhos de muitas pessoas que ouviram essa mensagem foram abertos nesta manhã. Nos ajude, ó Pai, a fugir da aparência do mal. Nos ajude, ó Deus, a não ficar cobiçando aquelas coisas, ó Pai, que são erradas. Por mais, ó Pai, que nós não estamos cometendo nenhum pecado, mas nós sabemos, ó Pai, que os olhos é a janela da nossa alma. E aquilo, ó Pai, que nós cobiçamos, aquilo que nós vemos, pode ser uma pedra de tropeço na nossa vida. Deus, nos ajude, nos reveste de poder, nos reveste, ó Deus, de toda a armadura espiritual. Nos ajude a fugir da aparência do mal. Porque na Tua palavra está escrito mesmo, ó Deus, para que nós venhamos fugir. Assim, ó Deus, como José, ele fugiu da mulher de Potifar, quando ela queria se deitar com ele. Mas, ó Deus, José, ele era um homem temente ao Senhor. Ele fugiu da aparência do mal. Que nós venhamos, ó Pai, seguir esse exemplo de José. Que nós venhamos fugir de toda tentação. Ó Deus, esse irmão que está passando, ó Deus, por uma dificuldade. Talvez, ó Deus, ele até saiba que ele deve fugir da aparência do mal. Mas tem sido uma batalha tão grande, tem sido uma luta tão grande. Ó Deus, dá alívio a este irmão. Dá alívio a esta alma. Ó Deus, que está lutando para permanecer na Tua presença. Ó Deus, nós sabemos que tudo no começo é um pouco mais complicado. Mas o Senhor, Deus, vai nos dando graça. Então, Deus, dê graça a este ouvinte, esse irmão, Deus, que está lutando para permanecer de pé, para permanecer firme, para não cair no pecado. Deus, esse irmão que até mesmo tem fugido da aparência do mal, mas o inimigo, ele luta com tanta fúria. Mas, ó Deus, eu te peço que nessa manhã, que o Senhor venha enviar alívio para este irmão, que o Senhor venha dar um fardo leve para este irmão, porque na Tua palavra está escrito que o Teu fardo é leve, ó Deus, e o Teu jugo, ele é suave. Deus, se nós estamos com um fardo pesado, um fardo, ó Deus, que nós não estamos conseguindo carregar, troca, ó Deus, esse fardo conosco, nos dê um fardo leve, nos dê um fardo que nós conseguimos, ó Deus, carregar, para que nós venhamos permanecer firmes, ó Deus, na Tua presença. É isso, ó Pai, que eu te peço. Nos ajude a fugir da aparência do mal e assim, ó Deus, continuar firmes na presença do Senhor. É isso que eu te peço, ó Deus, em nome do Senhor Jesus, crendo no milagre e crendo, ó Deus, na nossa vitória. Em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Eu vou ficando por aqui, meu irmão, minha irmã. Eu estarei de volta amanhã às 7 horas da manhã. Fiquem com Deus e tenham um ótimo dia.